Hebreus 12, versículo 14. É um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Mas antes da gente ler, vamos orar mais só um instantezinho, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, quero colocar diante de Ti, Deus, a minha vida, mais uma vez. Que o Senhor venha falar no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Que a Tua graça, que o Teu poder, que a Tua unção venha sobre minha vida. Que eu venha conseguir transmitir aquilo que está no Teu coração para os Teus filhos nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Queridos, esse texto é um texto muito conhecido, que nos diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa eu só configurar esse negócio aqui para não ficar desligando, que era para eu pregar com o tablet, mas aí na correria não deu para eu pegar o tablet. Rapidinho aqui, só para fazer essa configuração. Fala assim para quem está do seu lado: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Amém? Esse é o entendimento de que nós não podemos, de forma alguma, perder de mente. A Bíblia não abre nenhum precedente. Geralmente, nós estamos em uma sociedade onde geralmente a gente costuma abrir os precedentes, não é? Quando fala assim, ninguém, não, mas alguém pode ter um jeitinho lá, tem alguém mais chegado a Deus, tem alguém assim, que é mais assim com Deus, né? É igual quando fala assim, ninguém pode fazer isso, mas o cara mais chegado ao político, o cara mais chegado ali ao juiz, tem uma médiazinha, tem uma coisinha. A Bíblia é muito clara: ninguém, absolutamente ninguém, verá o Senhor sem santificação. Isso aqui é uma afirmação: sem santificação ninguém verá o Senhor. E o que quer dizer santificação? Processo de se separar das coisas carnais e pecaminosas, aquilo que nos faz pecar. Amém? Eu tinha preparado um outro sermão completamente diferente. A gente estava programado esse culto para 2 semanas atrás, no dia do casamento. Só que aí houve o casamento, a gente não pôde ter o culto e tudo mais. E quando hoje de manhã estava aqui orando, o Espírito Santo mudou completamente meu sermão. Eu falei assim, mas eu passei uma semana todinha preparando, fazendo tudo, todos os dias ali dando uma melhoradinha no sermão. Aí o senhor chega de manhã, o senhor muda tudo que eu tinha programado. Mas é assim, eu mando, tu obedece. Então tá bom. Amém? Aleluia. Santificação, processo de se separar das coisas carnais e pecaminosas. O que são coisas são essas? Tudo aquilo que te faz pecar. E aí eu trago uma pergunta para você nessa noite: o que te induz ao pecado? Pergunta para quem está do teu lado: o que te induz ao pecado? O que te induz ao pecado? Amém? O que é? A pornografia? É o namoro ilícito? É a fornicação? É a masturbação? São os vícios? São palavrões? São maledicências? Séries, filmes e jogos, conteúdos impróprios para cristãos? Inclinações para ideias contrárias à palavra de Deus? O que é que te faz pecar? Então o primeiro ponto é esse, porque nós estamos buscando aqui avivamento, mas a gente vai entender que esse é um passo para a gente chegar ao avivamento. Muitas vezes a gente não consegue chegar ao avivamento e nós não conseguimos compreender o porquê de nós não conseguimos ter o avivamento, sentir o avivamento, viver o avivamento nas nossas vidas. Por quê? O primeiro passo é esse: existe algo que nos impede de nos chegarmos a Deus. Existe algo que nos impede de nos aproximarmos do Senhor. E mais do que isso, existe algo que nos impede de ver o Senhor. E esse algo se chama a falta de santificação. E eu quero trazer para você um texto básico que nós entendemos quando a gente fala em avivamento, e nessa noite nós estamos clamando por avivamento. Amém? Durante esses dias a gente está clamando por avivamento. Durante esse tempo eu tenho aqui clamado ao Senhor, botado diante do Senhor a minha vida, clamado ao Senhor: Deus, nós precisamos de avivamento, nós precisamos de renovo, nós estamos clamando por renovo, 12 horas na presença por um tempo de renovo, mas para que nós alcancemos o renovo do Senhor, nos é necessário entendermos algumas coisas aqui. Eu vou pedir Dan para fazer um gal aqui, alguma coisa aí, no teclado. Amém? Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Atos 2, do 1 ao 4. Amém?
Quem achou pode ler aí. Vamos lá, eu vou ler porque senão o povo de casa não vai ouvir. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aleluia. Logo após a palavra aqui, o pessoal do Sal da Terra vai fazer a apresentação, que é onde já passa a palavra o pessoal do louvor. Viu? Já fiquei preparando aí. Em nome de Jesus, vamos falar sobre isso. Aleluia. Vamos explorar um pouquinho o texto? Eu gosto muito de explorar o texto. Eu gosto de pegar o texto e pegar as palavras do texto e tentar extrair dessas palavras algumas coisas. Primeira, estavam todos, diga assim comigo, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Estavam todos. A promessa é para todo aquele que crê e quiser. Amém? A Bíblia diz que quando Jesus ele subiu, haviam mais de 500 pessoas. Só que no dia de Pentecostes havia apenas 120 pessoas. Então essa promessa é para todos. Todos quem? Todos que creem e aqueles que querem. A promessa do avivamento de Deus é para todas as pessoas, mas todos serão avivados? Não sei. Joel capítulo 2, versículo 28, a palavra nos diz o seguinte: então depois desses eventos, derramarei do meu ruach, ou Espírito, sobre todos os povos. Diga assim, sobre todos os povos. Deus não tem povo predileto nesse caso aqui de derramar. Deus escolheu um povo específico para partir desse povo como meio. Deus escolheu Israel como meio. Como meio de quê? De abençoar todas as nações da terra. A promessa para Israel foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Israel, Deus escolheu Israel como o meio e não como o fim em si, de abençoar quem? A todas as pessoas. Então nós podemos trazer para nós: Deus nos escolheu, sim ou não? Mas você não é um fim, você é um meio em si. Entende isso? Como indivíduo, você é um fim, mas como coletividade nós somos um meio. Deus não quer mais me abençoar do que quer mais abençoar o cara que está lá no boteco. Deus não quer mais derramar do seu Espírito sobre mim do que a garota que está lá rodando bolsinha na rodoviária. Deus quer da mesma forma encher a mim e encher a ela. Nós somos um meio pelo qual Deus escolheu de levar a sua graça para as pessoas. Mas para isso é necessário que nós entendamos algumas coisas. E estavam todos no mesmo lugar. Aleluias. Concordemente, estavam todos concordemente no mesmo lugar. O que é concordemente? Significado de concordemente, em concordância, de maneira concorde, de comum acordo. Diga assim: estavam todos de comum acordo. Amém? Eles estavam ali com um objetivo em comum. Não estavam um querendo uma coisa, outro querendo outra, um pensando numa coisa, outro pensando noutra. Estavam todos concordemente, ou seja, em concordância. Estavam ali com um propósito, com um projeto em comum. Aleluia. Significado de concordemente, em concordância, de maneira concorde, de comum acordo. Estavam juntos por um objetivo, um propósito em comum. Aqueles 120 pessoas estavam ali, juntos, no mesmo lugar, em concordância, com um objetivo em comum. Havia um projeto em comum para aquelas pessoas. Você está aqui nessa noite porque é um projeto em comum. Há um projeto em comum em nossos corações. E esse projeto só pode ser alcançado na coletividade. Nós vamos ver aqui na palavra que existem coisas que nós podemos alcançar, individualmente, mas existem outras que só são possíveis alcançar na coletividade. E eu vou dizer uma coisa mais: esse tempo de pandemia, a igreja correu o risco de dar vários passos para trás, porque a igreja não compreendeu essa seriedade dessas coisas.
Claro, a gente entende a seriedade do momento, a gente entende a seriedade da gente ter ali a preocupação com a saúde, com todas essas questões, inclusive tem o álcool gel. Quem não passou ali para botar álcool na mão, por favor, volte lá, bota álcool na mão lá, em nome de Jesus, amém? Mas, infelizmente, nós estamos vendo no nosso tempo as pessoas se afastarem, e elas acham isso natural. Não pode ser natural na nossa vida. O afastamento não pode fazer parte da nossa vida, porque existem coisas que a gente só vai conseguir alcançar na coletividade. Diga comigo, existem coisas que nós só podemos alcançar na coletividade. É importante estar junto no mesmo lugar. Existem promessas na nossa vida que só serão alcançadas se estivermos reunidos. E aí Jesus vai dizer isso lá em Mateus capítulo 18, versículo 20. Jesus vai nos afirmar essa verdade. Pois onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, diga assim, reunidos em meu nome, ali eu estarei entre eles. Você percebe isso? O Espírito Santo habita em nós, mas para que Jesus esteja entre, é necessário que sejamos reunidos. Jesus está em mim, Jesus está em você, mas para que Jesus esteja entre nós, é necessário que estejamos reunidos. Mas reunidos como? Reunidos todos em um comum acordo, com um objetivo em comum. Que todos nós busquemos esse objetivo em comum, e Jesus vai dizer que objetivo comum é esse? No nome dele. Pois onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Então é necessário que a gente esteja em comum acordo, reunidos em nome do Senhor. E estando em nome do Senhor, Ele estará entre nós. Estavam todos em concordância, no mesmo propósito e lugar, obedecendo uma direção de Jesus. Fala assim, obedecendo uma direção de Jesus. Existem promessas de Deus para nós que muitas vezes a gente precisa entender algumas coisas. Lucas capítulo 24, versículo 49 diz o seguinte: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Quem está dizendo aqui? Quem está dizendo? É Jesus. Lucas está escrevendo aqui o que Jesus disse lá no Evangelho de Lucas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Quem é o Pai de Jesus? Deus. Havia uma promessa, sim ou não? Havia uma promessa. E essa promessa aqui é aquela promessa que a gente acabou de ler lá em Joel capítulo 2, versículo 28. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, aleluias, e vossos jovens terão visões. São promessas de um derramar sobrenatural da glória de Deus. Mas Jesus está dizendo o seguinte: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. A promessa havia chegado, o momento havia chegado. Mas Jesus vai dizer algo. Porém, fala assim, há um porém. Fala assim, há um porém. Vamos lá, gente. Há um porém. Amém? Sempre, muitas vezes, existe um porém. Para que a promessa se cumpra na nossa vida, a gente tem que entender o que Jesus quer dizer. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? A igreja tem uma promessa, a igreja tem algo muito grande a fazer. Nós temos algo muito grande a fazer como jovens e adolescentes, mas é necessário que nós sejamos revestidos de poder. Existem promessas de Deus para nós que não cumpriremos a menos que sigamos as orientações do Senhor. Amém? Existem promessas de Deus para as nossas vidas que não alcançaremos a menos que sigamos as orientações do Senhor. Existem pessoas que têm promessas de Deus, mas essas promessas não se cumprem. Eu conheci uma jovem que cantava assim 50% do que Gi canta, né? Cantando 50% de Gi aí, tá, ó, tá filé, né? Cantava 50% de Gi. E eu via que Deus tinha algo grande na vida dessa jovem, mas ainda não era o tempo. Era algo grande, mas ainda não era o tempo. E ela era pastoreada pela gente. Só que pessoas de outras igrejas não conheciam a realidade dela. Diziam, não, você está pronta. Você está pronta, vai lá. O pastor está te podando.
Mas não, eu sabia do potencial que ela tinha. Eu estava querendo prepará-la para coisas grandes. Resultado, ela deu ouvido a conversas doces de pessoas. Resultado, essa jovem passou uns 3 anos desviada. Graças a Deus que ela voltou. Mas ela passou uns 3 anos desviada. Teve que começar tudo zero. Perdeu. Teve que começar tudo zero. Existem promessas de Deus na nossa vida que nós só vamos conseguir alcançar se nós seguirmos as orientações. Você quer ser feliz aqui na sua vida amorosa, quer ter um casamento, quer ter uma vida feliz? Siga as orientações. Você quer ser abençoado, quer ver a glória de Deus se manifestar na sua vida? Não ande sozinho, siga as orientações. E a orientação de Jesus foi: olha, chegou o momento, chegou a hora, chegou o momento de vocês virem cumprir a promessa do meu Pai, mas porém, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos explorar o texto aqui. Eu estou correndo aqui para passar aqui para Gigi abençoar nós aqui no nome de Jesus essa noite. Vamos explorar um pouquinho o texto. Até que do aonde sejais revestidos? Do alto. Até que do alto. Onde era a fonte? O alto. O conhecimento humano? As filosofias? As estratégias? Não, essa estratégia aqui é a melhor de todas. Se você pegar essa estratégia aqui, ó, vai bombar, vai dar tudo certo. Não, até que do alto. A direção vem do alto, a estratégia vem do alto. Não é o que está bombando, não é o que está dando certo lá não sei da onde. Vem do alto, a estratégia vem do alto. Até que do alto sejais revestidos de poder. Do alto, do trono de Deus. Até que do trono de Deus. No reino de Deus existem coisas que não conseguiremos realizar por nossa força e capacidade. Tem coisas que nosso potencial, que a nossa capacidade, a gente consegue fazer. Mas tem coisas que a gente só consegue se vier do alto. O poder do alto. Eu tenho dito para Deus: Deus, olha, se o Senhor não me der graça, eu não consigo levar esse trabalho adiante. Se o Senhor não me der graça, eu não vou conseguir seguir adiante, porque isso só se faz pelo poder do alto, pelo poder do teu Santo Espírito. Tiago vai dizer, lá no capítulo 1, versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. A boa dádiva, o dom perfeito vem do alto. Vem do alto. Nós não precisamos de homens, nós não precisamos de pessoas, nós não precisamos de governos, nós não precisamos de nada desse mundo. Nós precisamos do alto, do alto, do alto. A sua fonte é o alto, a sua fonte está em Deus, a sua fonte não está nas coisas dessa vida, a sua fonte está no Senhor. Aleluia, aleluia. Até que do alto sejais revestido de poder, the power, o poder. Nunca mais tinha usado inglês aqui, né? Eu ainda vou aprender inglês em nome de Jesus. Até que do alto sejais revestidos de poder. Diga assim comigo: poder, 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 poder. É isso que nós estamos clamando a Deus nesses dias. É isso que nós estamos buscando do Senhor nesses dias. É por isso que a gente passou a semana inteira orando. É por isso que a gente passou a semana inteira jejuando. É por isso que nós passamos essas 12 horas na presença buscando poder. Poder, poder. E é uma palavra para poder no grego é dinamis. Aí a galera, são duas, dinamis e dunamis, né? É a mesma palavra, só muda. Em grego significa poder, força que produzem ou modificam movimentos. Tem um sentido de energia constante. É a raiz das palavras dinâmica, dinamite e dínamo. Por isso que eu gosto de buscar no dicionário o significado das palavras, que enriquece. Dinâmica, dinamite, dínamo. Vamos explorar um pouquinho? Dinâmica, força que produz ou modifica movimentos. Força que produz, ou então modifica os movimentos. Modifica a direção que as coisas estão indo. O poder de Deus é essa dinâmica capaz de tanto de alavancar, de proporcionar o poder para ir, quanto de converter, mudar a direção das coisas. Aleluia. Dinamite, força que produz explosão. Dínamo, força que converte energia mecânica em elétrica através de indução eletromagnética. Jesus disse que seus discípulos seriam do alto revestidos de poder. Diga de novo: poder. Aleluias. Força dinâmica,
Força dinâmica. Ah, vamos fazer algumas dinâmicas na igreja? Ah, porque os jovens precisam de dinâmica. Não! Não precisa de dinâmica não. O jovem precisa de poder. Precisa de poder. Às vezes a gente faz um monte de movimento com o jovem, enche a igreja, volta a sair gente pelas paredes. No sábado seguinte não tem um pé de vida. Por quê? Porque teve dinâmica, mas não teve poder. Aleluias. Mas o poder do alto é a dinâmica, capacidade de gerar movimento. A igreja não pode ficar estática, parada. Aleluias. A igreja não é algo estático, é algo vivo, é algo dinâmico, movida pelo poder de Deus. Dinamite, força, explosiva, capacidade de modificar as estruturas das coisas. Você tem uma rocha lá dura que você quer modificar a estrutura, mete dinamite nela para tu ver, explode tudo. Poder de Deus, capacidade de modificar as estruturas das coisas. Aleluias. A estrutura do homem, do pecador. O homem pecador, ele não é convertido pelas nossas palavras. O pecador não consegue ser convertido pelo que a gente fala, mas pelo poder de Deus. Deus entra com a força explosiva no coração dele e muda as estruturas, explode as estruturas, transforma as estruturas. É disso que nós precisamos. Energia, capacidade de impulsionar as coisas. Temos o poder de impulsionar as coisas. A igreja tem o poder de impulsionar as coisas. A gente se conforma muito fácil com as coisas, mas em nós há esse poder, essa força, capacidade de transformar, de converter, de impulsionar as coisas. Aleluia. Atos 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Feito o quê? Tendo feito o quê, gente? Tendo orado. O que aconteceu quando aquele povo orou? Moveu-se o lugar em que todos foram reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram com ousadia a pronunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho com ousadia. Se nós formos cheios do Espírito Santo, nós teremos capacidade, nós teremos o poder, nós teremos a força, nós teremos a direção para anunciar o Evangelho com ousadia. Aleluia! Quando o Espírito Santo nos enche, um gatinho se transforma em um leão. Glória a Deus. Eu estava falando com o Daniel outro dia. Tem umas verdades assim que eu gosto quando o Espírito Santo me pega. Porque quem anda comigo sabe que eu fico todo assim, cheio de dedo para falar com as pessoas, as coisas. Eu dou uma volta lá em Barra do Choça para poder chegar aqui. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu falo assim: ó, toma vergonha na sua cara, muda de vida, ou tu vai para o inferno. Mas eu falo isso quando eu estou cheio do Espírito. Que aí, ó, o Senhor se vira lá. O Senhor se vira, não é comigo não. Aleluias. Para derramar de sua glória sobre nossas vidas, o Espírito Santo precisa trabalhar primeiro em nós, se nós permitirmos. Por que eu comecei essa palavra sobre avivamento, falando sobre necessidade de santificação? Porque tudo isso que eu falei aqui, se não houver santificação, nós não teremos. Se não houver santidade, nós não teremos. Tito capítulo 3, versículo 3 ao 5. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui é um apóstolo. Um apóstolo que disse o seguinte: em outro tempo eu vivia de uma forma torta. Em outro tempo eu vivia de uma forma qualquer. Em outro tempo eu vivia de outra maneira. Mas hoje não. Hoje eu fui regenerado.
Hoje eu mudei aquela forma de viver, aquela vida que eu vivia antes, e tomei uma nova posição. E a gente sabe como aqueles homens marcaram a sua história. Aqueles homens simples, alguns como Paulo, poucos como Paulo, mas homens ou simples, ocultos, foram homens que marcaram a sua geração, porque eles deixaram-se ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24. Quanto antiga maneira de viver, fala assim para quem está ao seu lado, quanto antiga maneira de viver, aleluia, quanto a antiga maneira de viver, quanto antiga maneira de viver. Tem pessoas que às vezes vêm para a igreja, passa 500 anos na igreja, não mudou nada, não transformou nada, continuou do mesmo jeito que estava, ou talvez piorou, porque antes você tinha um pouco de temor, depois que chegou para a igreja, começou a encarar tudo natural, e hoje, não acho que isso é pecado não, e tenta até contra-argumentar e achar base bíblica para poder dar sustentação àquilo que ele está dizendo. Mas o apóstolo Paulo aqui na carta aos Efésios está dizendo, quanta antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Diga, despir-se do velho homem. Vamos lá, despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Agora, olha depois da vírgula, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Essa é a mais plena definição de avivamento. Eu não conheço uma outra definição de avivamento mais do que essa. Avivamento não é barulho, avivamento não é reteté, embora que em alguns momentos possa ter essas coisas, mas avivamento é você se despir do velho homem e revestir-se do novo homem, a imagem criada, a imagem e semelhança de Jesus. Isso é avivamento. É algo que estava morto, tornou-se vivo. Algo que estava com obras da morte, passou a levar obras de vida. Avivar isso. Aleluias. Criado para ser semelhante a Deus, para que possamos viver a glória de Deus, primeiro é preciso que deixemos o seu Espírito nos santifique. Aleluias. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí, caminhando para a conclusão, antes desse texto aqui, que ele está em Hebreus capítulo 12, versículo 14, lá atrás, em Hebreus 12 ainda, no versículo 4, talvez você diga o seguinte, mas é difícil, hoje em dia é complicado demais, hoje em dia é difícil demais, hoje em dia é difícil demais a gente viver desse jeito, hoje em dia, olha o que está dizendo lá no versículo 4, do capítulo 12 de Hebreus, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Fala assim comigo, resistir até o sangue, é necessário isso. A caminhada cristã não é fácil, e Jesus nunca disse que seria. Amém? Caminhada cristã nunca foi fácil. Jesus nunca nos enganou, e Jesus nunca nos disse que seria fácil, nunca disse. João capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é fácil viver como cristão no nosso tempo, mas Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo. Salmo 119, versículo 9, como pois purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta. Como purificar o jovem o seu caminho? Como o jovem nesse tempo tão difícil, nesse tempo de Netflix, nesse tempo de tanta coisa, nesse tempo de tanta porcaria, nesse tempo de tanta que tem por aí. Como pois o jovem mantém-se puro? A continuação do versículo vai dizer, observando o que? O caminho, observando-o conforme a tua palavra. É observar o meu caminho conforme a palavra de Deus. Eu estou caminhando. O que a Bíblia diz sobre isso que eu estou fazendo? O que a Bíblia diz por esse caminho que eu estou andando? O que a Bíblia diz sobre essas escolhas que estou fazendo? O que a Bíblia diz sobre essas coisas que eu ando lendo? Sobre essas coisas que eu ando assistindo? Sobre essas coisas que eu ando me alimentando? O que a Bíblia diz sobre essas coisas que eu ando falando? O que a Bíblia diz sobre essas coisas que eu ando vendo na internet? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre essa minha maneira de viver? O que a Bíblia diz sobre isso?
Romanos capítulo 12, versículo 2, aquele versículo muito conhecido. E não sede conformados com este mundo. Não sede conformados. Não se conformem. Não se conformem com esse mundo. Não se conformem com a forma desse mundo ser. As filosofias, as ideologias, as ideias desse mundo. Não se conformem. Não está certo, está errado. Não é de Deus, é do diabo, é de Satanás, é do inferno. Se você continuar nesse caminho, você vai para o inferno. Jovem cristão, não transa antes do casamento. Se você continuar nesse caminho, você vai para o inferno. Jovem cristão, não olha pornografia na internet. Jovem cristão, não assiste filme com cenas picantes. Jovem cristão, não se masturba. Ah, mas é tão difícil. É por isso que Deus deixou algo chamado pulsão noturna. Não consegue não, Deus vai dar um jeito lá. E outra coisa, nós somos resultado daquilo que a gente se alimenta. Sabe por que anda tão aflorado essa coisa da sexualidade, da sensualidade? Porque você só se alimenta de sensualidade, pô. Desculpa aí, é a realidade. Você só se alimenta do que não presta. Eu não consigo deixar a masturbação. Meu Deus, eu volto a subir pelas paredes. Anda assistindo filmes, séries, tudo com cenas picantes. Até hoje, eu sou casado há 15 anos. Sara e eu, a gente não assiste. Se a gente estiver assistindo, porque hoje, infelizmente, tudo que é filme tem. Se a gente estiver assistindo um filme e tiver uma cena picante, não é porque é contra o Caleb, até quando o Caleb está dormindo, a gente pula. Hoje é bom com esse negócio de Netflix, né, que a gente pode pular e vai lá para frente. A gente não assiste. Por quê? Porque a gente não quer alimentar nossa mente com lascívia. Você é resultado daquilo que você se alimenta. Quer ter uma vida santa? Se alimente de coisas de Deus. Aleluias. E para concluir e finalizar, a vontade de Deus é nos renovar. Diga, a vontade de Deus é nos renovar. Amém? De novo, a vontade de Deus é nos renovar. É nos renovar. Não tem ninguém mais interessado em nos avivar do que o próprio Deus. Não tem ninguém mais interessado em nos renovar do que o próprio Deus. Não tem ninguém mais interessado em nos encher do Espírito Santo do que o nosso Deus. Não tem ninguém mais interessado em derramar do poder, fogo e glória sobre nós do que o próprio Deus. Porque primeiro nasceu no coração dele. Aleluias. Aleluias. Nos encher do seu Espírito. Aleluia. E nos avivar. Eu vou repetir a frase. É vontade de Deus nos renovar e nos encher do seu Espírito e nos avivar. Aí a pergunta contra a pergunta é: e a nossa qual é? Entendeu? A vontade de Deus é nos encher do seu Espírito, é nos renovar. E a nossa qual é? Ah, a minha também é. Será? Suas atitudes demonstram isso? As suas atitudes no dia a dia demonstram isso? Demonstra que essa é a sua vontade? Deus não irá nos levar aonde a gente não tem interesse em ir. Deus não vai nos dar aquilo que nós não temos interesse em receber. Deus não vai nos conduzir aonde a gente não tem interesse nenhum de ir. Aleluias. Você pode até falar porque acha bonito ser cheio do Espírito Santo, mas você quer de fato ser cheio do Espírito Santo? Você tem que provar isso em atitudes. É necessário que venhamos nos despir do velho homem. É necessário que venhamos nos despir do pecado. É necessário que venhamos nos despir de tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos enchemos do seu Espírito. Buscai, pois, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe o que é avivamento? Na forma mais simples da palavra, é ver a face de Deus. Isso é avivamento. Quando você está apto a ver a face de Deus, você está avivado. Porque o próprio processo de ver a face de Deus, é impossível alguém ver a face de Deus e não ser avivado. É impossível alguém estar cara a cara com Deus, estar diante de Deus e não sair avivado, e não sair cheio do seu poder, cheio da sua graça. Aleluias. Eu estou aqui quase sapateando. Estou vendo ela dando um bicuda nesse balde aqui para lá não sei aonde. Só porque eu passei um dia aqui, só isso.
Busque a presença de Deus, busque a presença de Deus, busque a presença de Deus, e você vai ver o que o Espírito Santo vai derramar sobre a sua vida. Queria convidar você a se colocar de pé agora. Aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias. E eu queria que você nesse instante, aleluias, não vou fazer o seguinte, você colocasse a mão sobre o seu coração, seja sincero para com Deus, e diga para Ele: Senhor, como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Você tem dado lugar para o Espírito Santo agir na sua vida? Verdadeiramente você tem dado lugar? Ou você está apenas da boca para fora? Como é que está o seu coração? Eu preparei uma palavra completamente diferente. Eu preparei uma palavra sobre avivamento. Tinha preparado essa palavra assim, muito legal. Tinha buscado um bocado de coisa sobre essa palavra. E hoje estava aqui orando o Espírito Santo. Não, você vai mudar isso aí. Antes de ser cheio, é necessário ser consertado. O vaso para ser cheio tem que ser consertado. O vaso para ser cheio tem que ser consertado. O altar para pegar fogo tem que ser restaurado. Aleluia. Para que Deus venha incendiar o altar tem que ser consertado. Deus não manda fogo sobre altar quebrado, altar danificado. Deus não manda fogo sobre altar com pecado. Deus só manda fogo sobre altar restaurado. Então restaure o teu altar. Nessa noite, você pode ter certeza, eu creio que nós vamos sentir algumas coisas aqui nessa noite. Eu creio que na hora que o louvor estiver tocando aqui, nós vamos sentir alegria, nós vamos sentir a glória de Deus. Mas tenha certeza de uma coisa, de uma forma plena: os frutos você não vai ver nessa noite, você vai ver os frutos depois, se você assim quiser, e buscar a face do Senhor, buscar a presença do Senhor e santificar a sua vida, você vai ser cheio. E por último, por que é que Jesus falou para que eles ficassem lá em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder? No contexto, Jesus está dizendo o seguinte: ide por todo mundo pregar o evangelho, e vão lá, cura os enfermos, expulse os demônios, pise na cabeça do diabo, pise na cabeça da serpente, se beber alguma coisa não vai fazer mal. Para que nós venhamos desempenhar a obra de Deus com ousadia e com poder, é necessário sermos cheios. Se você não deixar se ser cheio pelo Espírito Santo, nem adianta nem começa, porque não vai dar certo. Mas deixe-se se encher. O pessoal do Sol da Terra pode vir para cá. Aleluias, glória a Deus. Os meninos aqui já podem vir para cá também. Aleluias. Assim que o pessoal da Terra terminar, vocês mandam brasa, quebra tudo em nome de Jesus.